Vamos lá. Se eu começasse esse vídeo aqui ano passado, falando que o Corinthians ia estrear no Campeonato Paulista de 2025 com Pedro Raul fazendo o gol da vitória, vocês iriam acreditar? Vocês iriam me chamar de maluco? Iria falar que eu acredito em Papai Noel? Mas sim, hoje, no dia 16 do 1, o Corinthians vence o Red Bull Bragantino de virada e o gol da vitória é dele, Pedro Raul. Acreditem ou não. Mas é isso, vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo de hoje. Salve, torcedor corintiano, torcedor corintiana, amigo, torcedor dos clubes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tosse de Orgulho. Quero pedir perdão pelo barulho de chuva, mas eu ainda sou uma pessoa que não tem a verba suficiente para colocar um acústico, então provavelmente vocês vão estar escutando barulho de chuva no fundo, tá? Porque tá caindo o mundo aqui em São Paulo, principalmente aqui na Zona Sul, tá caindo uma chuva absurda e eu não consigo controlar, infelizmente, o barulho da chuva. Peço perdão pelos ruídos de chuva no fundo do vídeo, tá? Então vamos lá. Depois de muito tempo, desde o dia 8 de dezembro, o Corinthians não entrava em campo nas férias. E hoje, dia 16, a gente pôde matar a saudade de alguns jogadores, ter raiva de outros, né? Como eu já vou falar aqui. Mas voltamos e o Corinthians voltou também agora, dia 16. E cara, que saudade que a gente tava do Corinthians, né? Esse time que faz a gente ter estresse, que nos proporciona alegrias, nos proporciona ódio, nos proporciona todos os tipos de emoções possíveis. O Corinthians consegue, né? Hoje foi uma mistura, né? Porque a gente sabia que os jogadores estariam pesados por conta das férias, aquela feijuca das férias, aquela ceia de Natal, aquele churrasco de Ano Novo, né? Então os jogadores iriam estar pesados mesmo, porém, acreditávamos, tínhamos esperança de uma vitória, né, mesmo com um time misto e mesmo voltando de férias. Então a gente acreditava, a gente sempre acredita que o Corinthians vai sair vitorioso quando entra em campo, né? O Ramon, como já foi dito pelo Fabinho Soldado, iria começar o Paulista com time misto, né, com um time mais modesto, digamos assim, e assim foi. Tá? O Corinthians vem a campo com o Matheus Donelli, né, que foi um personagem importante do jogo de hoje. Na lateral direita, Léo Maná. A zaga com João Pedro Choca e o Kaká. E na lateral esquerda, Hugo. O meio de campo começava com Alex Santana, Martinez e Charles. Tá? Thales Magno de meio armador. E na frente, Héctor Hernandes e ele, Romero, né, que ontem deu uma entrevista aí num tom de brincadeira, brincando que tiraram ele do trio quando chegou o Memphis, mas sempre ele que decidiu os jogos. E é uma verdade, o Romero foi muito importante no passado, né? Mas falou tudo em tom de brincadeira, tudo no tom descontraído, né? Do bom humor, né? E o Romero hoje fez uma dupla de ataque com o Héctor Hernandes, tá? Falando um pouquinho sobre o jogo, tá? Eu vi muita gente já criticando o Héctor Hernandes, falando agora do atacante do Espanhol, né? Que depois ele acabou não é queimou o filme dele, mas o gol do Pedro Raul pro atacante em si afeta bastante. Mas o Héctor Hernandes no jogo inteiro não recebeu uma oportunidade para fazer o gol e aqui teve. Foi muito em cima com ele o goleiro. Ele participou diretamente do pênalti que foi anulado e seguidamente pelo árbitro, né, que o Romero sofreu. Quem conseguiu armar o contra-ataque foi o próprio Héctor Hernandes, deixando o Romero em condições para puxar o contra-ataque. Então, desde já nesse vídeo, eu quero colocar aqui que eu não vou, como a torcida de TikTok, como a torcida de rede social já está fazendo, atacando pedra no atacante espanhol, falando que ele é o Pedro Raul espanhol e etc. Não vou fazer isso aqui, pelo menos eu. Né, a equipe do Tosse Orgulho é muito grande, não falo por todos, falo por mim, tá? Não vou ficar aqui atacando pedras igual tá atacando aí a torcida de TikTok, tá? Vamos esperar o jogador ter uma chance clara, vamos esperar o jogador ter mais minutagem, vamos esperar o jogador ter mais oportunidades de fazer o gol, para aí sim a gente ter uma definição se ele é ruim, se ele é bom, se ele é bagre, se ele é mais ou menos, se ele é regular, se ele é ok. A gente tem que esperar, tá? Só para adiantar um pouco esse assunto do Héctor Hernandes, tá bom? O Corinthians começa completamente desligado. Logo de cara uma chance clara para o Bragantino, com uma defesa do Donelli. Depois outra defesa do Donelli, até que mais um levantamento na área. O nosso querido lateral Hugo, né, não consegue antecipar
e toma nas costas uma cabeçada do Lucas Evangelista no canto do gol, sem chance pro goleiro Donelli, tá? Então, parabéns ao Hugo, né, esse jogador patético, esse jogador ridículo, né, que o senhor Duílio Monteiro Alves contratou antes de sair da gestão, né, sair do cargo, né, o Duílio sai, né, e a gente fica arcando com consequências até hoje, seja em campo, seja na parte administrativa do clube, tá? Então, muito obrigado, senhor Duílio Monteiro Alves, pelo Hugo, né, que você contratou há 2 meses do fim do seu mandato na presidência do Corinthians. Então, muito obrigado, Duílio Monteiro Alves, né, você continua sendo uma doença do nosso Corinthians. Infelizmente, vai ser uma doença que a gente não consegue expurgar, tá? Vamos lá. Hugo, uma partida patética, um jogador horroroso, um jogador patético mesmo. É uma vergonha. Ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue dar um passe, ele não consegue correr, ele não consegue se posicionar. Ele é uma avenida, é muito ruim. Não consegue cruzar, não consegue fazer absolutamente nada, né? E ele hoje foi o batedor oficial de uma falta, em algumas faltas no Corinthians. E ele, a gente teve Marcelinho Carioca, a gente teve Neto, a gente teve até agora tem um Garro, né? A gente teve diversos jogadores, Chicão. E hoje o Hugo bateu a falta, né? A falta que poderia ser uma boa oportunidade. Então, não consigo entender como o Hugo tá no Corinthians ainda. Não se, também eu entendo como ele tá no Corinthians, porque não tem nenhum jogador, nenhum clube burro que consiga olhar o Hugo e falar assim, não, vamos fazer uma contratação lá do Corinthians. O Hugo, ele vai cair bem aqui no clube. Ninguém consegue ver isso porque só o Corinthians consegue, né, a nossa querida Renovação Transparência consegue ver o Hugo e falar assim, nossa, ele fez um golaço contra o São Paulo, vamos contratar aqui e jogar a bucha para o Augusto Melo. E o Augusto Melo não conseguiu ainda se livrar dessa bucha. E é obrigado a colocar em campo porque o nosso lateral reserva ainda está voltando de lesão. E eu já vou falar disso, tá bom? Uma grande partida do Martinez. O Corinthians tentando criar muito ali pro lado direito. E o Martinez foi muito importante porque ele conseguiu fazer várias jogadas importantes ali na ponta, mostrando até a habilidade, né? Dando caneta, meia-lua, driblando a lateral esquerda do Bragantino, criando algumas oportunidades, até que chamando o Romero chuta de fora da área, o Cleiton solta, o Hector Lenz no rebote, cara a cara com o goleiro rebate e vai para escanteio, tá? O Thales Magno tentando fazer alguma coisa ali, mas não é um armador, não é essa não é a formação, não é a posição ideal dele, mas fazia alguns dribles, finalizava, mas também perdido em campo. O Corinthians começou a se achar, mas tudo na base do desespero, na base do achado, não tinha uma criação, não tinha uma criatividade no meio de campo, só finalização de fora da área, e quando acertava também, o Charles toma a bola fora do estádio. É uma partida desastrosa do Charles, mais uma partida desastrosa do Alex Santana, na minha opinião. Tá? A pior partida que ele fez dele pelo Corinthians desde quando ele chegou, ano passado. Tá? O meio de campo do Corinthians, Martinez e Charles, não deu certo, não encaixou em nenhum momento. Tá? Então, o Corinthians se melhorou no jogo, mas mais na base do vamos ali, no desespero. Mas até que equiparou um pouco as ações ali com o Bragantino na base do desespero, tá? Volta do intervalo, o Corinthians mexe, vem o Rian e vem o Pedro Raul. O Rian entra no lugar do Charles e o Pedro Raul entra no lugar do Hector Hernandes. E a gente não sabia o que ia acontecer, só uma coisa que ia ter um fato, que ia ser um fato, era a bola na área, tá? Ia ter bastante bola na área e foi o que foi, tá? Pedro Raul errou tudo até fazer o gol, errou tudo, tá? Errou passe, errou domínio, parece um bloco, tudo desengonçado, né? Mas antes do gol do Pedro Raul, teve, além do gol do Thales Magno, uma baita jogada do Bragantino, o jogador cruza, o Sacha cabeceia e o Donelli faz uma defesa espetacular, uma defesa monstruosa, garantindo aquele 1-0 do Bragantino, dando margem para o empate que vinha em seguida. Então, muito importante o Donelli hoje, tá? Fez uma boa defesa, não só essa, fez boas defesas no jogo, se assustou uma hora e outra ali, isso que dá medo do Donelli, esse susto que ele dá. Porém, o Donelli fez uma defesa monstruosa, garantindo aquele 1-0 que asseguraria um empate logo em seguida, tá? E logo em seguida o Corinthians consegue uma bola na área, Juninho Capixaba cabeceia pro meio da área errado, Thales Magno aproveita, acreditando no lance, dá uma chapada no canto, fazendo o gol. Thales Magno 1-1, tá? Já é o terceiro gol dele contra o Bragantino desde quando ele chegou no Corinthians, tá? Ele fez um gol na estreia, depois ele fez um gol na Sul-Americana e depois agora
Mais um gol dele agora pelo Paulista contra o Bragantino, tá? Um baita gol de finalização, né? Aquela chapada inteligente do Thales, tá? Que fez uma boa partida, embora às vezes seja um pouco fominha, às vezes tem um pouco pé frouxo. Eu acho que o Thales Magno tem muito pé frouxo, o pé dele é muito frouxo na dividida, porém fez uma partida, vamos dizer assim, ok, tá? Acho que ele pode entregar ainda muito mais, porém tá na posição errada hoje, jogou mais de meia e não é a posição dele, tá bom? Logo em seguida, o Corinthians melhora no jogo, cria algumas coisas, mas nada tão significativo. O Bragantino começa a melhorar um pouco no jogo, né? Mas também não cria absolutamente nada. Né? E numa bola cruzada pelo Romero, não sei se foi acho que foi pelo Romero. Essa parte eu só vi a bola levantando na área, depois eu não olhei. Eu acho que foi o Romero. O Romero levanta na área, Pedro Raul em condição, Capixaba aqui falhou no gol do Thales Magno, demora pra sair, ainda bem, demorou pra sair, deixou o Pedro Raul em condição, que só desviou de cabeça, matando o Cleiton, 2-1. Pedro Raul fazendo um gol depois de 9 meses sem fazer gol, e o Pedro Raul guardou de cabeça no jogo de hoje, tá? Parabéns pelo Pedro Raul, se tá se esforçando, é o que todo mundo tá falando, tá dando a vida nos treinos, que dê certo, que vira a chave, que dê a volta por cima, embora eu não acredite, porque fora isso, errou tudo no jogo, mas torço por todo mundo ali, torço por todos eles, porque esses caras dando certo, o Corinthians que se beneficia, né? O Pedro Raul fazendo gol, o Hector fazendo gol, o Yuri fazendo gol, seja qual for o jogador fazendo gol, quem se beneficia é o Corinthians. Né? Quem ganha no final é o Corinthians. Então eu torço pra todo mundo dar certo, todos os jogadores dar certo. Tem jogador que eu não gosto, tem jogador que eu detesto, mas torço pra eles calarem minha boca, fazerem gols, darem a volta por cima, fazerem bons jogos. Então é isso, tá? Então parabéns ao Pedro Raul pelo gol. Tá? Depois o Donelli fez uma defesa no cantinho, uma bela finalização do jogador do Bragantino. O juiz deu mais deu 5 minutos, depois deu mais um minuto, né? Tentando forçar um pouquinho ali, tá? Mas o Corinthians conseguiu se segurar, empatando, depois virando o jogo e segurando essa vitória, tá? Me perguntaram sobre o impedimento do Romero, falando pra eu falar, acabei esquecendo, vou falar agora. A regra tá aí, tem que dar um impedimento, mas eu acho engraçado que, sei lá, um pouco da cabeça é esquisito. Em outro lugar é o pico da chuteira, a câmera que eles concluíram nem foi a que mostrou na TV. Então, pra mim, é uma situação bem complicada. Né? Esses estádios um pouco mais antigos, assim, na questão de câmera, não tem um posicionamento legal. A câmera que eles viram era a câmera de frente, então você não sabia se o Romero estava impedindo ou não. E depois mostram uma câmera nova, acham uma câmera nova, é muito esquisito. Decisão, mas anulou, beleza, o Corinthians ganhou, tudo certo, tá? Nota individual. Donelli, muito importante, nota 9. Tá? Dá um sustinho, teve um cruzamento do Pita que ele deu um soco errado, meio esquisito, mas quando precisou, salvou o Corinthians na cabeça do Sacha. Depois, uma finalização no cantinho, ele fez uma boa defesa. No primeiro tempo, ele fez uma defesa cara a cara, então nota 9 pra ele. Lamaná, não sei, acho que o Corinthians tem que contratar, acho não, tenho certeza que tem que contratar, já que o Fagner, graças a Deus, foi embora. Tem o Mateuzinho, tem o Lamaná. Lamaná não é confiável, tá? Lamaná não é confiável. Acho que tá na hora do Corinthians ir ao mercado e tentar um lateral direito, tá bom? Lamaná nota 4 pra ele, tá? A zaga, João Pedro, Choca e Kaká não comprometeram, foram muito bem até, por sinal. Ganharam bons duelos dentro da área, anteciparam diversas jogadas do Bragantino. Choca nota 9, Kaká nota 8, tá? Hugo, pra mim o pior em campo, nota 0. Esse jogador é patético, esse jogador é uma vergonha, esse cara vestir a camisa do Corinthians. É um dos piores que eu já vi. É disparado, não é porque eu peguei bode não. É porque realmente é patético, tá? Charles, partida ridícula, patética, nota 2, muito ruim a partida do Charles. Olha que é um jogador que, diferente de muitos, eu até curto, mas partida desastrosa, nota 2. Martinez, ótima partida, tá? Jogou até de ponta hoje. E quando precisou, na parte dele que é dele mesmo, defensivo, fez diversos desarmes, muito importante o Martinez. Então nota 8 pra ele, tá? Alex Tana, partida desastrosa também, nota 3. Thales Magno, pelo gol e a partir da partida ok, nota 8. Romero, uma boa partida, nota 8. Foi útil, apareceu bem pro jogo, não se escondeu, chamou a responsabilidade, nota 8. Mas é o Romero, esbarra nas limitações técnicas, tá? Mas nota 8. Hector, não vou deixar com nota 5, tá? Não vou nem negativá-lo, nem dar nota positiva. Pra mim não tem culpa nenhuma de não receber bola, não tem armador, não tinha camisa 10 pra achar ele. E a bola que
Ele chegou e tava muito em cima com o goleiro, não conseguiu finalizar, tá? E é isso, tá? Vou deixar ele com nota 5 aí, pra não dar nota negativa e nem nota muito alta, porque não teve chance nenhuma, nem uma chance clara de um centroavante, tá bom? Pros que entraram, Pedro Raul, vou dar nota 9 pra ele pelo gol, tá? Se eu fosse contar os pontos pelos erros dele, a nota que é pra 6, mas vamos lá, vou dar nota 9 pelo gol, tá bom? Rian apareceu, foi até que bem na marcação em alguns lances, nota 6. Yuri apareceu bem, entrou, foi aplaudido demais. Alguma chance, finalizou uma bola pro alto. Depois finalizou uma boa bola na saída do goleiro, quase gol. Depois de dar um drible muito bonito no jogador do Bragantino, nota 7. Tá? Mateuzinho entrou muito bem, mudou o jogo. Né? Ele, Carrilho e Yuri, quando entraram, mudaram o jogo. Então, nota 8. Mateuzinho, Carrilho é um craque de bola, nota 8. Entrou, mudou o jogo também. E eu acho que foi só. Tá? Palácios não entrou, tá? Eu acho que o Palácio entrou por conta do gramado molhado, tá? Lesão de joelho, você volta. Gramado que ele nunca pisou. Então, chuva prende mais o pé. Então é mais perigoso. Tá? Então o jogador se machucar de novo. Então acho que é por isso que o Palácio não entrou nesse jogo. Mas creio que contra o Velo Clube domingo ele deve entrar sim. Tá? Eu não sei se titular, mas deve entrar. Acho que hoje a chuva mudou os planos do Ramon para que o Palácio não entrasse, tá bom? Por mais é isso, tá bom? A nota para os técnicos, né? 7 padrão, nada tão maravilhoso, nada tão ruim. Nota 7 para os dois, tá bom? Tanto pro Emiliano quanto pro Ramon. Fechou? É isso, rapaziada. Amanhã. Deixa eu ver se tem vídeo. Talvez amanhã tenha live, não sei. Tá? Mas eu creio que não. Acho que live só semana que vem. Esse jogo aqui deu uma atrapalhada assim na questão da rotina das lives. Então semana que vem volta as lives rotineiras na quinta-feira. Perfeito? Pré-jogo no sábado, pós-jogo no domingo, como de costume, tá bom? Pré-jogo talvez seja comigo ou pela escala seja outro apresentador, mas provavelmente será comigo, tá bom? Domingo pós-jogo com ele, nosso querido Diego Alifer, fechou? Voltando ao canal, beleza? Forte abraço, vai Corinthians, primeira vitória do ano, tem mais, tem um calendário muito vasto em 2025, esse é só o primeiro pós-jogo do canal, de muitos que vai ter aqui em 2025, se Deus quiser, beleza? Vai Corinthians, valeu, falou, fui!